E olá, você de casa, muito boa noite. Polícia Militar encontra corpo de taxista que estava desaparecido. 4 são detidos suspeitos de latrocínio. Homem é condenado a 14 anos de prisão por matar o próprio pai em Lagamar. Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado no Hemocentro com ação especial. Leilão de gado no Sindicato Rural é retomado de maneira presencial. Comerciantes se preparam para Black Friday. Desafio é ter boas vendas mesmo em meio à pandemia. A gente dá sequência à série de reportagens sobre os vereadores eleitos em Patos de Minas. E tem também as últimas notícias sobre Cruzeiro e Atlético e mais. Depois de muitas dificuldades, Patos de Minas atinge meta de cobertura vacinal contra pólio. O governador Romeu Zema detalha plano de contingência para a vacinação de Covid-19 em Minas. E o cenário da pandemia em Patos de Minas. Esses são só alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Foi encontrado em Serra do Salitre o corpo do taxista Maurício Lopes, de 26 anos, que tinha sido visto pela última vez na segunda-feira, quando viajou para Ibiá, levando 4 passageiros. O taxista Maurício Lopes Mariano teria sido acionado na segunda-feira, por volta das 14 horas, para uma corrida até a cidade de Ibiá. Ele saiu então de São Gotardo, levando 4 passageiros e desapareceu. Sua família, desesperada, acionou a Polícia Militar, que imediatamente começou a trabalhar nesse caso. Na terça-feira, câmeras do sistema de olho vivo em Patrocínio registraram o veículo Space Fox, pertencente a Maurício, circulando pelas ruas da cidade. O carro foi localizado com um rapaz de 18 anos, que também estava com o celular da vítima e que foi preso pelo crime de receptação. Pouco depois, a polícia recebeu informações sobre um outro suspeito que poderia estar envolvido no crime e iniciou uma operação policial. Na ação, 4 pessoas foram detidas, um homem de 18 anos, um de 20 e 2 adolescentes. Todos teriam confessado participação no assassinato do taxista e informaram aos militares o local onde estava o corpo da vítima, que foi encontrado com as mãos amarradas em uma árvore, com diversos cortes nas costas e também na nuca. Durante a ocorrência, a polícia apreendeu uma pedra grande de crack, 19 pedras da mesma droga já embaladas e prontas para o comércio, tablete de maconha de tamanho médio, 7 buchas de maconha, R$ 26 em dinheiro e outros materiais. Um dos presos disse para a polícia que parte da droga foi adquirida na troca pelo carro roubado. Foi levado a julgamento nesta quarta-feira Fábio Júnior Ferreira da Costa, acusado de matar o próprio pai no ano passado em Varjão de Minas. O crime aconteceu no dia 5 de dezembro de 2019 em Varjão de Minas. Fábio Júnior Ferreira da Costa, na época com 23 anos, teria se desentendido com o pai, Wagner José da Costa, de 45 anos. O Fábio, filho do Wagner, os dois bêbados, o Fábio se envolveu em uma discussão na rua com uma pessoa aleatória. A madrasta viu, foi chamar o padrasto e, em resumo, o padrasto foi tentar interferir de alguma maneira para chamá-lo para casa. O Fábio iniciou uma discussão, os dois começaram a se desentender na rua. O Fábio tinha uma faca e ele alega que o pai, o Wagner, deu nele uma paulada no meio daquela discussão e o Fábio acabou desferindo as 13 facadas que causaram a morte do Wagner. Quase um ano depois, Fábio Júnior foi levado a julgamento nesta quarta-feira em Patos de Minas. A gente tentou tirar a qualificadora, já que ele confessou, o Fábio confessou que realmente desferiu as facadas. A gente tentou trabalhar com as qualificadoras, porque tem tecnicamente entendimento de que, como foi no meio de uma briga, a qualificadora do motivo fútil, ela pode ser questionada, já que sua motivação não seria o pai ter chamado a atenção dele sobre a confusão anterior.
mas sim a briga na qual eles se envolveram e que teria motivado a agressão por parte do Fábio. Mas o Conselho de Sentença entendeu que estava presente, que está presente, na qualificadora do motivo fútil. Fábio Júnior foi condenado a 14 anos de prisão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Fixo-lhe a pena base em 14 anos de reclusão, a qual deixa de agravar, embora existente, a agravante do parricídio em razão da atenuante da confissão espontânea, pois se equivale, tornando definitiva a míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e causa de diminuição ou aumento de pena em 14 anos de reclusão. Mas, de acordo com a Defensoria Pública, vai recorrer da decisão. Ele manifestou interesse em recorrer, ele vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ele cumpre essa pena provisoriamente até o tribunal decidir sobre o recurso interposto, que ele já manifestou interesse, a gente pretende recorrer por causa disso. Até o tribunal julgar esse recurso, ele vai cumprindo provisoriamente a pena. Então ele não sai, ele não vai aguardar o julgamento em liberdade, porque foi uma decisão também do juiz na sentença. A seguir, a gente dá sequência à série de reportagens sobre os vereadores eleitos em Patos de Minas. E Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado no Hemocentro com ação especial. No dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. Em Patos de Minas, o Hemominas preparou uma manhã especial para homenagear os patenses com maior número de doações. O César tem 51 anos e possui o tipo sanguíneo O negativo. Ele já realizou 82 doações e pode ter ajudado a salvar mais de 300 vidas. Nesta quarta-feira, o César recebeu o diploma de honra ao mérito diamante. Hoje, ele é o patense que mais doou sangue. A gente tem que estar contribuindo enquanto a gente tem saúde e está podendo, né? Isso aí sempre foram voluntários, as doações, foram umas 2 ou 3 vezes que foram direcionadas a pacientes, mas sempre o restante foram voluntários. Além dele, outros doadores foram homenageados. A ação faz parte do Dia do Doador de Sangue. A entrega de diplomas ela é uma atividade que nós realizamos já há muitos anos, só que com a pandemia nós não podemos fazer uma cerimônia, um cerimonial e chamar muitas pessoas. Nós convidamos alguns doadores só, que têm mais doações, para receber seus diplomas. Então nós temos aí as categorias diferentes de diploma. Aquele que tem 10 doações recebe a categoria azul. Aquele que tem 15 recebe a categoria bronze. O que tem 25 a prata, 35 doações é o ouro e o máximo, né, de doação é o diamante, que são 50 doações ou mais. Apesar de ser uma semana especial, o número de doadores está em baixa. Por isso, até sexta-feira, o Hemocentro receberá doações até o meio-dia. Além disso, há a campanha nacional Somos Todos do Mesmo Sangue. Nós estamos chamando os doadores a nível nacional e dizendo para eles que nós precisamos de todos os tipos de sangue. Porque se aqui em Patos a gente precisa de um tipo a mais, tem outro lugar que precisa do outro tipo. E a gente trabalha em rede. A gente sempre leva para uma cidade que está precisando mais, eles trazem para nós, entendeu? Então, assim, é uma campanha a nível nacional e a gente precisa de todos os tipos de sangue. O nosso doador, ele com uma doação apenas, ele pode ajudar até 4 pessoas diferentes com uma doação. Porque nós fazemos aí o fracionamento do sangue e esse doador atinge com uma ação, uma boa ação, ele atinge 4 pessoas de uma vez que estão necessitadas. Então, daí a importância de se doar sangue e se continuar doando, ou seja, essa entrega de diplomas é para a gente incentivar a fidelização à doação. O doador fiel à doação é aquele que doa 4 vezes no ano, o homem, e aquela mulher que doa 3 vezes no ano. Que venham doar sempre, que puderem, que tiverem condições, porque isso aí é um bem para todos nós e não prejudica a gente em nada, entendeu? É apenas o sangue que vai tirar da gente para poder beneficiar a 4 pacientes.
como foram ditos, né? E isso aí é uma ajuda grande para quem está necessitando. Na série Vereadores Eleitos, a gente conta hoje a história de Ezequiel Macedo, do PP, eleito com 1.257 votos. Natural de Rio Paranaíba, mas patense de coração. Ezequiel Macedo veio para Patos de Minas com 14 anos de idade, onde estudou, cresceu e realizou sua formação para padre. Vim para Patos de Minas em 1990 para estudar para o seminário. Eu estava com 14 anos para estudar no seminário, no antigo seminário Pio XII, onde hoje funciona o Carmelo. Depois, em 93, fiz filosofia em Araxá, voltando para Patos em 96, a teologia, e ordenei padre no ano de 2000. Fui padre durante 18 anos. E lá na Paróquia do Rosário trabalhei por 9 anos. E durante o trabalho na Paróquia do Rosário, dentre tantos trabalhos feitos, um dos trabalhos de destaque que todos conhecem, a construção da Igreja do Rosário, né? A reforma, a ampliação da Igreja do Rosário. E também o trabalho lá da construção da Igreja da Medalha Milagrosa. Em 2018, deixei o ministério, me casei com a Kênia. Hoje tenho uma filhinha, a Maria Luísa, e depois que eu deixei o ministério, fui trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Trânsito, como diretor de transporte. Nesse contato direto com o povo, com as demandas da população e diante das experiências que viveu, surgiu o interesse e a oportunidade de se candidatar a vereador. Coloquei meu nome, aceitei esse desafio pensando nisso, que eu posso, e tenho capacidade para fazer algo melhor, algo diferente pelo coletivo, pela população, por Patos de Minas. Agora é ter em mente os projetos que deverá colocar em prática a partir da próxima gestão. Uma coisa que eu conheço muito, sempre trabalhei e diretamente com o povo, a questão da ação social. Não são projetos sociais, os lugares onde eu passei, inclusive em Buenos Aires, trabalhei em projetos sociais que dão certo e que podemos adaptar aqui em Patos. Também outros projetos, né? outras ações. Trabalhei por quase 2 anos na Secretaria de Trânsito, na Diretoria de Transporte, e lá eu pude perceber muitas demandas e ouvir a população, fazer chegar até o Executivo essas demandas para que possam serem corrigidas. E quanto ao resultado da eleição, o sentimento do vereador eleito é de gratidão pela confiança que recebeu dos eleitores. De gratidão e de responsabilidade, que agora devolver ao povo, né, o que confiaram em mim, né, os votos que confiaram, devolver ao povo em forma de trabalho. E podem ter certeza que vontade de trabalhar não vai faltar, e será um trabalho incansável pelo povo de Patos de Minas. E também gostaria de frisar o meu compromisso também com o povo que mora na região rural, né? Tem um contato muito grande e um respeito muito grande, e que não faltará também dedicação a essa parcela da população de Patos de Minas. Depois do intervalo, o leilão de gado no Sindicato Rural é retomado de maneira presencial e comerciantes se preparam para Black Friday. O desafio é ter boas vendas mesmo em meio à pandemia. O leilão tradicional no Sindicato Rural voltou a receber compradores e vendedores de gado, depois de ficar quase 7 meses funcionando apenas com a transmissão pela internet. A volta da presencialidade fez aumentar as vendas, mesmo em meio à pandemia. Hoje foi um dia de vendas para o produtor rural Marconi. Ele trouxe 58 bezerros para serem leiloados. Foram bons negócios, afinal o preço de cada animal estava super valorizado.
Está dando para vender. O consumidor está aceitando ainda um pouco esse preço de carne alta. Nem sempre essa valorização do bezerro, que é vendido aqui no leilão de Patos de Minas, é sinônimo de lucro, já que este ano 3 fatores influenciaram o preço da arroba do boi gordo. O primeiro foi o dólar, o segundo, a questão clima, e o terceiro, o aumento no preço dos grãos. A expectativa, segundo os produtores rurais, é que a arroba do boi gordo aumente mais no fim deste ano. Assim, o produto deve ficar mais caro. Por isso, é sempre bom analisar antes de encher o caminhão e levar para a fazenda. O preço está muito elevado, a reposição está muito cara, né? Não está fácil fazer reposição. A gente não sabe como é que fica o futuro do boi, né? Então a gente que faz terminação também fica complicado, porque futuramente o preço pode cair do boi gordo e isso pode prejudicar. Tem que analisar bem, comprar a genética, né, também, que é importante, né? Eu acho que na compra você tem que priorizar a genética, que ela é importante você fazer isso. Comprar e vender dessa forma presencial só foi possível depois de um retorno dos eventos presenciais que voltaram a ocorrer depois de 7 meses paralisados por causa da pandemia de coronavírus. As vendas de gado durante esse período estavam sendo realizadas pela internet, através do site do Sindicato Rural de Patos de Minas. O leilão virtual surpreendeu porque hoje dá muita comodidade para a pessoa. Nós temos muito cliente de longe, cliente de Uberlândia, de Pontal do Goiás, São Paulo. Então a pessoa de casa mesmo, ele adquirir os produtos que ele quer, sem sair de casa, porque hoje até é perigoso as estradas, né? E é muita comodidade. Então é uma coisa que veio para ficar. Como será a primeira Black Friday no Brasil com a pandemia? A velha cena de lojas lotadas não deve se repetir. Para driblar os desafios que a pandemia impôs, comerciantes estão usando a criatividade. Novembro é mês da Black Friday. O evento, famoso nos Estados Unidos, tem ganhado espaço entre os comerciantes no Brasil. Aumenta-se as vendas, aumentam bastante, os descontos ajudam muito também os consumidores. Na edição de 2019, as vendas online aumentaram 23% no final de semana de ofertas. O total faturado na data, incluindo as vendas das lojas físicas, foi de 3,2 bilhões de reais. Para 2020, a expectativa é boa, mas o evento vai exigir um pouco mais de trabalho por parte dos empresários. O desafio é porque falta matéria-prima em muitos das nossas marcas, eles não conseguem mandar o que a gente pede. E também o motivo das pessoas não poder colocar tanta gente na loja quanto foi o ano passado. Distanciamento e higienização são palavras de ordem durante a pandemia. Como na maioria das lojas a quantidade de consumidores era grande, agora é hora de usar a criatividade para fazer negócios. Nesta ótica, uma das alternativas será a venda através de lives. Nós vamos começar a nossa Black, na verdade vai ser Black Week, né? Ela vai começar na quarta-feira, online, numa live através do nosso Instagram às 7h30, né? Para as pessoas que quiserem comprar no conforto de suas casas. Vendas ou marketing online. A Black Friday é forte na internet, mas também nas lojas físicas. Os descontos prometem tanto para quem compra de maneira virtual, tanto para quem prefere pesquisar preços de loja em loja e levar o produto para casa logo após o pagamento. Os que chegarem primeiros e fizerem já as compras desde já vai ter o produto, né, com certeza de pronta entrega, e os descontos vai estar maravilhoso. A nossa loja toda com 30% de desconto, sem distinção de peça nem nada, toda a loja com 30%. Ainda sob reflexos de um surto de Covid que colocou em isolamento 9 jogadores, mais o técnico Jorge Sampaoli e membros da comissão técnica, o Atlético entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. O jogo contra o Botafogo abre a 23ª rodada, que só termina na próxima segunda-feira. Por conta do segundo turno das eleições municipais, não haverá partidas no domingo e as partidas foram marcadas ao longo dos dias da semana. E agora, Cruzeiro. Superar o líder do Campeonato Brasileiro da Série B deu moral para a Raposa. Na noite desta terça-feira, Luiz Felipe Scolari provou mais uma vez que a Raposa, sob o seu comando, seguirá dando mostras de força e reabilitação na segunda divisão.
Hoje o time tem 28 pontos, ou seja, 15 foram conquistados em 7 partidas. Uma sequência que fez o time abrir 8 pontos em relação ao Z4, o primeiro objetivo traçado pelo comandante. Quanto à vitória, eu acho que foi significativa em relação aos 3 pontos que nós precisávamos. Nós, como já falamos a você sempre, estamos numa situação muito difícil. E essa situação está sendo modificada aos poucos para que a gente consiga atingir o primeiro objetivo. Quando nós chegamos, o Cruzeiro tinha 13 pontos. Então é uma situação que nós víamos uma dificuldade muito grande. E os passes estão sendo dados devagar, não como como toda a torcida deseja, que são só vitórias, às vezes a gente não tem a vitória, mas estamos conseguindo aquilo que pretendíamos em primeiro lugar. E vamos seguir assim. E essa vitória serve para que na sexta-feira a gente tenha, no Confiança, uma dificuldade que vai ser muito grande, mas que a gente possa superá-los para ir conseguindo os pontos necessários para atingir aquele número mínimo que a gente pretende. Uma das mexidas propostas por Scolari para a partida contra a Chapecoense foi a entrada do jovem volante Adriano. Se nós encontramos razoavelmente algumas situações melhores que as que nós tínhamos anteriormente, é manter, desenvolver, dar estrutura para esse pessoal que jogou e ver no jogo de sexta-feira se nós podemos manter esse nível ou até melhorar um pouco mais. Foi uma exibição boa, mas não esqueçam vocês que contra o Botafogo nós jogamos razoavelmente bem, contra o Operário razoavelmente bem. Nós não jogamos bem, ou até tivemos alguns momentos em que nós nos superamos para conseguir empatar, foi contra o Guarani e contra o Figueirense. Hoje jogamos bem e outros jogos jogamos bem também. Então, agora é ver o que aconteceu de bom hoje. Mais uma vez a entrada do Adriano foi excelente. Mais uma vez o Ramon de quarto zagueiro provou ser um grande zagueiro. E eu estou feliz com isso tudo. Sem muito tempo para descansar, o Cruzeiro volta a campo nesta sexta-feira, quando encara o Confiança, atual 10º colocado da Série B, com 32 pontos, às 21h30. O jogo, válido pela 24ª rodada da competição nacional, acontece no Mineirão. Depois do intervalo, tem a análise da notícia. A gente fala sobre o enfrentamento à pandemia e a cobertura vacinal contra a polio. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Comigo aqui ao meu lado no estúdio do NTV News, a jornalista Ludmila Bahia. Tudo bem, Ludmila? Oi, Jéssica, tudo bem? Vim para cá agora para a gente conversar um pouquinho dessas notícias de quarta-feira, porque mais um dia de fartura de notícias. Realmente, a pauta está cheia. E a gente começa, tradicionalmente, com as telas em relação à pandemia do Covid-19 aqui em Patos de Minas. Esses dados são relativos às últimas 24 horas. Então, a gente apresenta os dados da terça-feira e também da quarta-feira. Ludmila, a gente percebe logo de cara um aumento um pouquinho menor em relação a ontem, em que a gente noticiou 25 novos casos confirmados de coronavírus. Hoje, são 8 casos confirmados. Além disso, algo mais te chamou a atenção nesses últimos boletins? Por mais que tenhamos menos pessoas infectadas que terça-feira, por exemplo, Jéssica, ou que segunda-feira, em 24 horas, 8 novos registros confirmados de Covid-19 em Patos de Minas, a gente percebe outro dado preocupante, que é com relação às pessoas internadas. Temos mais pessoas em leitos clínicos e também de UTI em Patos de Minas confirmadas com Covid-19. Tivemos aí uma redução de pessoas em isolamento domiciliar. Então, é aquele
retrato que a gente fala que Patos de Minas não teve um momento assim de tranquilidade nessa pandemia, porque dia a dia a gente vê mais casos, ora mais pessoas internadas, ora mais pessoas confirmadas, ou também mais pessoas se recuperando em casa, viu, Jéssica? Aí hoje a gente tem uma diminuiçãozinha nesse número de recuperandos em casa, mas também um aumento no número de casos tratados, o número de casos que reflete o total de pacientes desde o início da pandemia. Vamos pular para a segunda tela, que é em relação à ocupação hospitalar. Já que a gente teve esse aumento aí nesse boletim, espera-se também que esse segundo informativo também tenha um aumento, né? E foi enorme a diferença do boletim de ontem para o boletim desta quarta-feira, e esse é um percentual, essa quantidade de pessoas internadas chama e muito a atenção e reflete, logicamente, nos percentuais de pessoas internadas, leitos clínicos e de UTI. Somente no leito clínico público é que a gente não percebe alteração, os demais todos tiveram mudança aí no percentual, a gente vê ocupação total também, um número maior de pessoas demandando atenção médica, leitos clínicos e de UTI, e esse é mais um fator que endossa essa questão da preocupação da transmissão da Covid-19 no município. Jéssica. Ludmila, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando muito mais sobre essa questão do enfrentamento à pandemia, não só em Patos, mas também no estado de Minas Gerais, e também sobre a questão da vacinação. É um minutinho só. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais divulgou nesta quarta-feira editais para contratações emergenciais. Há vagas para médicos no Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. O Hospital Regional Antônio Dias busca profissionais para atuarem no atendimento a pacientes com sintomas de Covid-19, internados no Centro de Terapia Intensiva Adulto. São 4 vagas para médicos generalistas com vencimentos básicos de R$ 3.500 para 12 horas semanais ou de R$ 7.000 para 24 horas semanais. Outras 4 vagas são para médicos especialistas, preferencialmente nas áreas de infectologia, terapia intensiva e clínica médica. Os vencimentos básicos são de R$ 4.595 para 12 horas semanais e de R$ 9.000 para 24 horas semanais. As inscrições vão até a próxima segunda-feira. Pois é, Ludmila, agora a gente então tem essas novas vagas aqui para o Hospital Regional Antônio Dias. A gente mostrou nas últimas edições do NTV News até mesmo que os leitos, destinados à Covid no Hospital Regional, os leitos de UTI então serão retirados do Hospital Regional, mas o hospital também está contratando novos médicos e eles são destinados a esses pacientes de tratamento no coronavírus. Pois é, Jéssica, a gente percebe aí um reforço no atendimento à saúde em Patos de Minas. A gente sabe o quanto que essa área é carente, o quanto é necessário. A gente só espera que isso tenha agilidade, porque não basta apenas ter esse chamamento público, ter essa convocação, essa procura por profissionais e não efetivar essas pessoas e justamente no momento de tamanha necessidade. A gente tem visto aí, e com muita frequência noticiado também, a carência do sistema público de saúde, a quantidade de pessoas esperando na fila para receber atendimento. E agora vem esse socorro aí porque não tem como mais remediar, não tem como mais tampar o sol com a peneira. É preciso agir, é preciso buscar, é preciso colocar mais profissionais, é preciso melhorar a infraestrutura hospitalar, de pessoal. E essa é a tentativa e a gente vai acompanhar para ver o que vai dar. O fato é, não dá para demorar. Agora a gente gira o assunto um pouquinho, mas ainda dentro dessa área de saúde, falando sobre a questão da vacinação aqui em Patos de Minas. Na semana passada, nós mostramos que a cobertura vacinal contra a polio estava baixa, além do esperado, em cerca de 80%. Hoje a gente volta a falar sobre isso e recebe aqui nos estúdios do NTV News a Betânia Moraes. Betânia, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da NTV. Eu agradeço o convite por estar aqui participando hoje.
Bom, Betânia, na semana passada nós conversamos, né? Inclusive fui eu que fui até a Secretaria de Saúde para falar sobre esse assunto, e a questão é realmente preocupante. Está em 80% a cobertura vacinal. A que você acha que se deve, então, essa mudança no cenário em tão poucos dias? Eu acredito muito no trabalho da nossa equipe, mas principalmente no apoio que a gente teve da mídia. Eu agradeço muito, que foi muito importante dar conhecimento à população. Eu acredito nesse colegiado, nesse conjunto de ações, mas a mídia foi extremamente importante. Dar ciência para a população fez todo mundo procurar as unidades de saúde e aceitar o trabalho do agente de saúde. Agora, Betânia, a gente pode comemorar esse alcance, essa vacinação para todas as vacinas, porque a gente viu hoje o próprio governo de Minas Gerais adiando as campanhas de multivacinação, de pólio, sarampo no estado por conta da baixa procura. Até em números gerais absolutos do estado, 32,5% foi a população vacinada para o sarampo. Para as demais vacinas, Patos de Minas também atingiu a meta ou também é uma questão preocupante? Não, a gente continua em alerta. Patos atingiu a campanha de poliomielite, que era muito importante para nós. Agora a gente está em busca das outras metas de vacinação. Triviral mesmo, que é contra o sarampo, a gente não conseguiu bater a meta. E a meta foi, esticada, a campanha foi esticada até o dia 4 de dezembro. Então a gente espera correr atrás aí do prejuízo e vacinar, todo mundo. E quem deve ser vacinado aí contra o sarampo, por exemplo? Todos que tenham 19 a 49 anos. E a outra campanha também, que teve a prorrogação em Minas, para quem é destinado aí, até para as pessoas atentarem, buscarem o cartão vacinal para ver se está em dia, se não. Então, a gente tinha aí a questão da polio, mas a multivacinação, ela engloba todas as vacinas. Então, a população pode procurar a unidade que vai ser atualizado todo o cartão, todo o esquema vacinal. Ô, Betânia, quem tiver dúvida, por exemplo, na questão do sarampo, pode tomar essa dose novamente? Como é que deve ser a procura dessa pessoa? Quantas doses são necessárias para a proteção dessa pessoa? Para a campanha, a gente considera uma nova dose aplicada. Mas é interessante ter 2 doses da triviral, principalmente profissionais de saúde, profissionais de salão de beleza, esses que têm um grande público. Então, é ir até a unidade, munido de cartão de vacina, para que o técnico, o enfermeiro verifique qual é a situação vacinal e pratique a vacinação. Mas se a pessoa, por exemplo, tem dúvida se ela tomou ou não essas 2 doses necessárias, ou de repente ela fala, olha, eu já tomei 2, mas como está tendo a campanha, vou tomar a terceira. Há algum problema? Não, na campanha a gente considera que é dose indiscriminada, não tem problema. Pode tomar sem medo algum, sem prejuízo nenhum à saúde. Ô, Betânia, uma coisa também que deixou todo mundo em alerta, e aí talvez seja um ponto preponderante até para a procura dos pais levarem os seus filhos ou dos responsáveis levarem os seus tutelados aos postos de saúde, foi com relação à polio, porque tínhamos um caso suspeito da doença em Patos de Minas. Inclusive, a gente recebeu um comunicado também do Ministério da Saúde, do qual o jornalismo da NTV questionou sobre o andamento da investigação desse suspeito no município, que até nos respondeu nesta quarta-feira, dizendo que o caso foi descartado por exames até mesmo de ressonância magnética. Daqui a pouco a gente coloca isso na tela, essa resposta do Ministério da Saúde com relação a esse suspeito aqui em Patos de Minas. Esse foi um fator que você acredita também que provocou essa procura aos postos de saúde? Como é que você mensura aí essa importância da vacina, da conscientização dos pais e responsáveis? Com certeza, o alerta que foi gerado na população levou aos pais a repensarem, porque não tinham levado as crianças ainda. A gente teve esse caso, sim, de paralisia flácida aguda, então com a circulação do vírus da polio, e ele foi uma criança que foi hospitalizada em Belo Horizonte, e o Ministério da Saúde que teria que fechar o caso. Então a criança teve outros fatores realmente, a ressonância mostrou que não era polio, A paralisia causada nele não foi ocasionada por polio, mas isso serviu de alerta e foi importante
porque isso pode acontecer outras vezes devido à baixa cobertura vacinal. Então, a gente sempre tem que estar em estado de alerta. Então, em tela, Jéssica, a gente mostrou essa resposta dada hoje pelo Ministério da Saúde. O jornalismo da NTV foi atrás também do órgão, foi atrás também da pasta estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente pudesse entender esse caso dado como suspeito, mas é aquela questão, né, Betânia? A gente teve, assim, esse alívio por saber que não temos a confirmação desse caso de pólio e, de novo, reforçada a importância da vacina para a necessidade desse cuidado e dessa prevenção possível e gratuita. Isso, a gente estava realmente na mira do Ministério da Saúde, quando a gente chamou as equipes para conversar, a gente foi aberto contra o problema, a gente queria dar ciência para a população, porque a ajuda da população é essencial, o nosso trabalho só é possível se a população aderir. Então, serviu de alerta, mas foi um caso que foi descartado. O Ministério da Saúde descartou a ocorrência de pólio. Bom, Betânia, para os pais, durante esse período de pandemia, imagino que há um receio também em levar as crianças, né, para procurarem a vacinação. Há alguma recomendação para que eles atualizem o cartão de vacinas, mas aí estejam protegidos? Claro, a gente sabe que o coronavírus, né, a Covid, pegou todo mundo de surpresa, a gente foi se adaptando. Mas é importante lembrar que não é só o Covid que tem sequelas e que pode ocasionar a morte. Doenças que são imunopreveníveis através da vacinação também tem que ser levado em consideração. A questão é realmente não ocorrer aglomeração. Hoje a gente tem todos os cuidados sendo realizados nas unidades de saúde, a disponibilização de EPIs, álcool em gel. A equipe foi treinada, todas as unidades foram treinadas para receber da melhor forma possível o cidadão de Patos de Minas. Então, pode ir sem medo, pode levar a sua criança, porque as equipes estão preparadas para recebê-los. Bom, Betânia, em outro assunto, eu não sei ainda se como Patos de Minas está em relação a isso, mas o governador Romeu Zema já está detalhando como que será o plano de vacinação quando já chegar a vacinação contra a Covid-19. Patos de Minas já está recebendo algum tipo de orientação, de materiais para quando isso começar a acontecer? Olha, a Diretoria de Atenção Básica, a gente não recebeu nenhum informe ainda, de forma oficial. E aí a gente não está trabalhando com a hipótese ainda da chegada dessas doses. Seria mais uma questão da epidemiologia mesmo. Ô, Betânia, até porque o governo federal está sendo muito criticado com relação a essa mobilização com a distribuição da vacina para quando ela chegar, porque a gente sabe que é uma sistemática que vai envolver aí muitos atores e uma força-tarefa que vai exigir muito do sistema público de saúde, até porque é preciso, dependendo da vacina que for distribuída no país, há necessidades específicas com relação às doses. Como que é essa sistemática? Há mesmo essa complexidade? É preciso observar até mesmo com relação às seringas. Há essa crítica que não houve uma compra grande necessária para poder fazer essa distribuição em massa. E é mesmo uma tarefa que vai exigir muito de organização e planejamento? Com toda certeza, é uma coisa que a gente já tem pensado, né, e trabalhado em conjunto com a epidemiologia, porque os insumos quem fornece é o Ministério da Saúde, desde a questão da vacinação, né, as seringas e várias outras coisas, né. Realmente acho que essa compra não foi programada, vai ser uma coisa que vai surgir, mas como a pandemia ensinou para a gente vai trabalhando de formiguinha, aprendendo com o momento. Mas vai ter planejamento, vai ter organização, a gente tem uma equipe de epidemiologia extremamente competente que vai estar auxiliando nós da atenção básica para realizar o trabalho. Bom, Betânia, muito obrigada pela participação. Mais algum questionamento, Ludmila? Eu tenho vários, e essa da Covid a gente está muito atenta. E só para a gente encerrar, Jéssica, como é que você, estando na área da saúde, avalia a Covid-19 no município? Betânia, a gente até falava anteriormente que Patos de Minas assim, não teve esse momento de tranquilidade, de respirar, por conta do que a gente vê aí flutuações e semana a semana os números nos preocupam. E agora essa questão da crescente de pessoas internadas e principalmente ali entre suspeitos e confirmados. Você que está dentro da área da saúde, como é que você avalia a Covid-19 no município? Eu avalio assim, claro que a gente sabe que tem um número de mortes que a gente não gostaria que tivesse ocorrido de forma nenhuma. Mas acho que nossos profissionais se deram bem, foram capacitados e conseguiram conduzir de uma forma tranquila.
A gente tem um percentual de recuperados enorme. Como você falou, a gente tem semanas flutuantes. A gente, no final de outubro, já começou um declínio, aí veio o feriado, eu fiquei preocupada, mas se manteve. Pós-eleição, que a gente teve um aumento considerado. Eu recebo todos os dias os casos positivos, sou eu que distribuo, né, os casos para serem monitorados nas unidades, e essa semana a gente teve uma tranquilidade. A gente fica realmente chateado com as pessoas que foram perdidas, vítimas que foram perdidas, até profissionais de saúde, nossos colegas, né? Mas a gente sabe que o total de recuperados foi um sucesso. Então, toda a equipe, toda a estrutura de saúde do município de Patos realmente tem que ser valorizada e reconhecida, porque nós conseguimos, né, em conjunto, em equipe, isso incluindo a rede particular, com toda certeza, ter sucesso em questão ao Covid. Tá certo, Betânia, a gente segue atento junto com vocês, acompanhando todo esse desdobramento em relação à pandemia, até porque agora surge esse novo momento de instabilidade, de maior taxa de transmissão de RT no país, conforme estudos, e com certeza vamos distribuindo para a população as informações necessárias a fim de que nos protejamos da Covid e de todos os vírus, que aí a gente tem uma farta disponibilidade de vacinas gratuitas. Isso, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer em especial aos agentes comunitários de saúde que fizeram um brilhante trabalho, e também a mídia, que sem a mídia a gente não conseguiria alcançar os resultados positivos que nós estamos escolhendo. Obrigada, Betânia. Bom, Ludmila, e nós aproveitamos aqui também a Betânia para falar, né, sobre essa questão da possível vacinação quando em relação à Covid-19 no próximo ano, nos próximos meses. E o governador Romeu Zema também falou sobre esse assunto hoje, né? Como que seria esse plano de vacinação em Minas Gerais? O que o Estado tem feito para que isso aconteça? A gente coloca agora na tela. O plano de contingência para a vacinação contra a Covid-19 é o plano de preparação para que tudo ocorra bem quando a vacina chegar ao Brasil. Eu quero lembrar que todo o programa de imunização é uma questão federal. O Ministério da Saúde é quem tem coordenado toda essa questão da aquisição das vacinas. O nosso estado tem acompanhado e tem participado também. Nenhum estado terá privilégio ou será prejudicado no que diz respeito à vacinação. E nós estamos fazendo toda a lição de casa para que, quando a vacina chegue, ela possa ser distribuída imediatamente para os 853 municípios. Não adianta a vacina chegar e essa logística não está pronta. Então, já tem meses que a Secretaria Estadual de Saúde tem trabalhado na questão. Nós já adquirimos mais de 50 milhões de agulhas e seringas que serão utilizadas nesse processo de vacinação. Já adquirimos também mais de 700 câmaras frigoríficas para estar armazenando as vacinas que precisam ficar numa temperatura baixa. E, além disso, estamos orientando todos os profissionais de saúde sobre como lidar com esse material, armazená-lo e também aplicá-lo. E a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estarão fazendo uma função muito importante, que era estar escoltando e distribuindo essas vacinas por todos os municípios do estado. Pois é, Ludmila, eu imagino que em Minas Gerais o desafio também deve ser muito grande, até mesmo em relação aos outros estados, pela quantidade de município que nós temos, né? E a Betânia já falou sobre o que tem sido feito aqui em Patos de Minas, então, ou nada, né? Porque ela mas o governador disse que seringas e, enfim, outros insumos já estão sendo adquiridos, mas ainda não foram repassados aos municípios. E esse plano é demorado, né, para ser executado. Jéssica, aquela fala emprestada aí que a gente viu até do próprio Ministério da Saúde ontem, dizendo algumas questões a respeito disso, mas a gente viu o próprio presidente da Associação Brasileira de Distribuição aí de seringas e materiais necessários para massificação dessa vacina
a oferta dessa vacina à população, que ainda não há essa contratação efetiva, e esse é um dos gargalos, até porque contratar insumo não é do dia para a noite que essa matéria-prima chega à indústria. Então, a gente enfrenta problemas sérios no Brasil, e aí o governador disse e não disse muito também a que veio. Foi aquela fala, olha, Minas Gerais, tá tudo tranquilo, mas a gente sabe que não tá. A gente acabou de escutar uma fala aqui que não teve nenhuma conversa a respeito disso, e a gente sabe da necessidade desse tipo de conversa também já, porque é um planejamento extenso. A gente tem um território gigantesco, com diferenças muito grandes, então é preciso de ação, e mais do que fala política, é de uma fala planejada nesse sentido aí. Por mais que o governador de Minas Gerais esteja esperando a ação do governo federal, a gente vê aí governadores de outros estados, como por exemplo São Paulo, já agindo muito antes até do próprio governo federal. Então a gente espera esse tipo de postura também do governador de Minas Gerais, que haja, que busque e que proponha ações imediatas com relação a essa vacinação, porque tem muita gente esperando e muita gente com fé que essa vacina chegue o quanto antes e seja distribuída o mais rápido possível. A gente viu até uma fala dessa semana do secretário de Estado da Saúde, o Carlos Eduardo, dizendo, olha, Minas Gerais vai começar a vacinação em janeiro. Como assim ele promete uma data, um mês, e a gente nem sabe efetivamente quando vai chegar, e depois essa fala já foi revisada. Então é aquela questão que a gente fala, às vezes a gente vê passos adiante e passos retroagindo. Foi assim durante essa pandemia toda. Mas o que a gente espera efetivamente é uma fala que convença, e mais do que isso, ações, planejamento. Bom, Ludmila, agora a gente gira o assunto, nós mostramos, né, ontem, também hoje, a questão do homicídio do jovem taxista que foi encontrado morto. A gente mostrou no início do jornal aqui também no NTV News. Ontem nós mostramos um outro caso semelhante de um outro taxista que foi morto aqui em Patos de Minas. E hoje o Rafael saiu às ruas para conversar com profissionais desse setor sobre a insegurança nesse tipo de trabalho, né? A gente mostra essa reportagem agora. Dia 5 de janeiro de 2019. Moradores do bairro Coração Eucarístico chamaram a polícia dizendo que um homem estava no interior de um veículo na rua Vicente Gonçalves Pinto, quase no cruzamento com a rua Oswaldo Bertoldo Trigueiro, aparentemente sem vida. Quando a polícia chegou, encontrou Rainelli Hilário Soares assassinado com 5 tiros dentro do próprio carro. Os suspeitos de cometer o crime, um homem e uma mulher, foram presos. Cerca de 1 ano e 4 meses depois, outro crime. Desta vez, um motorista de transporte por aplicativo, Lucas de Cássio Batista Nascimento, de 24 anos, teria saído para fazer uma corrida pelo aplicativo. Desapareceu. 2 dias depois, ele foi encontrado morto em uma mata que fica próximo à BR-354, entre os municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Lucas havia sido morto com vários golpes de faca, inclusive no pescoço. 6 pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato foram levadas para a delegacia na época. Maurício Lopes Mariano, de 26 anos, tinha sido visto pela última vez na segunda-feira, quando viajou com destino a Ibiá, levando 4 passageiros. Como não retornou, os familiares suspeitaram que algo pudesse ter acontecido e denunciaram o desaparecimento para a polícia. Maurício foi encontrado morto em uma mata, no município de Serra do Salitre, com várias facadas. 4 pessoas foram presas por latrocínio. Crimes cometidos contra taxistas e motoristas de aplicativo têm deixado a classe, principalmente aqui em Patos de Minas, bastante preocupada com relação à segurança ao executar esse tipo de serviço. Quem está há muitos anos na profissão ou que entrou agora tem o mesmo discurso. Eles carregam todo tipo de pessoas inclusive que não dá para ver no olhar a maldade. Esse taxista disse que já foi alvo de bandidos. Felizmente, ele saiu ileso. Eu já fui vítima já, apesar que eu já estava mais no início da minha vida no táxi, né? E considero que nós estamos expostos, né? Esse outro motorista está trabalhando como taxista há 2 anos. Ele não esconde o medo que tem ao exercer a profissão. A gente toma todo cuidado, né? A gente vai olhando sempre, observando a atitude do passageiro e sempre atento
ao trânsito, mas sempre de olho no passageiro também, né? Já aconteceu que você pegar uma corrida assim um pouco suspeita, ter um pouco de medo? Já, umas 2 vezes já. E aí, o que você fez quando você foi pegar esse tipo de corrida? Tem que manter a calma, né? No caso de um assalto, você entrega e deixa levar, né? Que não tem jeito. Mas, assim, na classe de vocês existe essa segurança, esse medo? Existe sempre. É porque a gente não sabe quem que a gente carrega, né? Que tá transportando. Quando vai viajar para mais longe, Lázaro conta com a sorte e a tecnologia. Afinal, o carro dele é rastreado o tempo todo pela empresa em que ele trabalha. O carro é sempre monitorado e a central fica de olho na gente, no caso. É quando vai para fora? Isso, a central acompanha. A polícia mesmo, quando fala, você pegou um passageiro suspeito, alguma coisa, pode avisar ele, sabe? Polícia Militar dá todo apoio pra gente. Só porque numa rodovia, por exemplo, eles não vão estar juntos, né? Até se acionar, até eles chegar. No caso que aconteceu ontem mesmo, não teve jeito, né? Uma vez eu pego aqui e acho que é gente boa, no caminho já dá um problema. Já seu Antônio diz que consegue perceber quando há um criminoso em potencial dentro do carro. Nessa minha experiência, eu já tive vários casos que a pessoa chegou, eu desconfiei, eu começo a fazer perguntas indiscretas, para ser sincero. Porque quando a pessoa está bem intencionado, aí ele abre o livro para você, quando ele está bem intencionado. Quando ele não está, ele acha ruim, ele apela. Já aconteceu o caso comigo e não aceita, né? Então a gente não deve sair de qualquer jeito, né? Então a primeira arma é essa para mim, pensar. De acordo com esse delegado, em casos de passageiros suspeitos, o ideal é manter uma conexão constante com a central da empresa, participar de grupos e, em casos de emergência, tentar se comunicar com outras pessoas sobre o perigo. Com relação a quem tem central ou a quem tem aplicativo e possa conversar com outra pessoa, é repassar palavras-chave que o indivíduo que vai lhe abordar não vai ter conhecimento sobre isso. Então, se você estiver numa viagem, iniciada a viagem, e você sente que aquela viagem ela está com indivíduos que possam eventualmente vir a lhe atacar, passe essa mensagem velada para as suas pessoas de confiança. Isso vai elevar a sua segurança e também vai evitar ou vai diminuir a possibilidade de ataque e também o rastreamento de você, caso venha acontecer alguma coisa. Pois é, Ludmila, foi uma infeliz coincidência esses 2 casos, né, na mesma semana, mas colocaram aí em discussão o quanto essa profissão, né, é insegura. Foi exatamente isso que os profissionais relataram ali, né? Colocam foco nessa questão, nesse problema, até porque as pessoas entram no veículo, né, de um taxista, de um motorista de aplicativo, e as pessoas não sabem exatamente quem são e quais são as pretensões. Isso aí recobra desses profissionais uma maior atenção e, no momento, a sensação é de medo. Bom, por hoje a gente encerra por aqui, né? Jéssica, só dizendo aqui uma informação, eu estava conversando aqui agora com a Elisane, da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, e ela dizendo que, com relação à Covid, está sendo estudada pela Vigilância um plano de contingência aí com relação à vacinação da Covid-19 no município de Patos de Minas. Esse plano ainda, né, está concentrado ali em uma parcela que estuda, faz esse planejamento para saber como é que vai ser essa questão em Patos de Minas, tanto questão de material, até mesmo para saber como é que vão ser essas distribuições de dose no município, que até na própria, além de requerer um planejamento estadual, município a município também vai ter que estudar as dificuldades, os desafios para fazer essa vacinação em massa e também de forma ágil. E aí em Patos de Minas está nesse processo ainda de planejar com o que tem e também de começar a pensar na questão de material e equipamentos e tudo mais. Essa fase de aquisição vai ser apresentada ao Conselho Municipal no dia 10 de dezembro, mas é aquela fase, né? A fase inicial para aquisição dos equipamentos, aquisição de materiais, para só depois então pensar. Mas o fato é que os primeiros passos parece que já foram dados.
Boa notícia. A gente espera, né, que isso evolua da maneira correta, porque quando a gente tiver essas doses à disposição, nós precisamos ter esses materiais já prontos para receber essas doses, né? Porque senão é um gasto de dinheiro público, a gente vai ficar para trás, o pessoal não vai ser vacinado. É que isso seja o mais rápido, né? Não tenha tanta burocracia nessa questão de necessidade pública. Bom, então, por hoje a gente fica por aqui, a gente volta com mais informações amanhã. Obrigada, Ludmila, por dividir a bancada comigo hoje. Obrigada, Jéssica, pela companhia, obrigada a todos pela audiência. Beijo, tchau, tchau, até amanhã. Boa noite.